Boa tarde, crianças. Hoje vamos falar sobre a emancipação política de Arapiraca, emancipação da nossa cidade, certo? Alguém sabe o que quer dizer a palavra emancipação? Quem souber, levante a mão. Não sabem? Bom, então vamos aprender hoje, certo? Então, está aqui a imagem, né? Emancipação política de Arapiraca, certo? Então, Arapiraca é um município brasileiro pertencente à Mesopotâmia do Agreste Alagoano, certo? Quer dizer, ela pertence a Alagoas, Arapiraca. Ela localiza-se a oeste da capital do estado, distante 136 quilômetros. Então, Arapiraca ela é distante de Maceió, né, 136 quilômetros. A população de Arapiraca, né, ela tem 231.747 habitantes, conforme os dados do IBGE, tá? Do IBGE de 2019, não é os dados de 2020, não. Esses dados que a tia falou foi de 2019. Sendo assim, é a segunda mais populosa, certo, do estado de Alagoas. Então, a primeira é qual? Maceió. A segunda é Arapiraca. O estado, né, quer dizer, Maceió é o estado, Arapiraca é a cidade mais populosa em termos de habitantes. Primeiro vem Maceió, depois Arapiraca, certo? Então, vamos conhecer agora a história de Arapiraca, desde quando ela foi fundada, né, até os dias atuais. Então, embora a cidade de Arapiraca pareça ser uma cidade recente, há registro de que, por volta de 1848, as terras arapiraquenses pertenciam a Marinho Falcão, certo? Então, Marinho Falcão, ele vendeu essas terras, né, para quem? Para Amaro da Silva Valente, que passou a habitá-la junto com sua família, tá? Algum tempo depois, o genro de Amaro da Silva, né, que era Manuel André Corrêa, foi adentrando nas longas matas virgens intocadas, né, até que descobriu uma planície fértil e rica em árvore, tá? Veja bem, as terras, né, da nossa cidade, há muito tempo atrás, ela pertencia ao senhor Marinho Falcão, tá? E ele vendeu essas terras a Amaro da Silva Valente. E Amaro Silva Valente, ele passou a habitar aqui na nossa cidade com a família dele. Depois, né, veio Manuel André, né, que ele era genro de Amaro da Silva, certo? E Manuel André, ele foi adentrando, foi entrando nas terras, né, nas matas virgens, aquelas matas que nunca tinham sido cortadas, certo? Nunca tinha sido explorada por pessoas, certo? Então, e ele foi descobrindo uma planície fértil e uma árvore, né, frondosa. Que árvore era essa? A árvore arapiraca, certo? Que foi embaixo de Arapiraca, né, dessa árvore chamada Arapiraca, que Manuel André, né, às margens do Riacho Seco, ele descansou, né, e ele teve uma ideia de construir ali sua casa, certo? Construir uma habitação para a sua família, tá? Então, aqui a tia trouxe a imagem, né, de Manuel André, certo? Estão vendo aqui a árvore, ó. Essa árvore se chama Arapiraca, tá? E Manuel André está descansando, né, embaixo dessa árvore, tá? Foi aqui que ele teve a ideia de construir a casa dele, certo? A tia trouxe aqui a imagem de Arapiraca antiga, tá? E aqui da árvore Arapiraca. Arapiraca e a árvore Arapiraca. Deixa eu aqui. Depois de algum tempo, com a vinda de outras famílias, a árvore Arapiraca ficou cercada por um povoado. Começaram a construir casas, né? E a árvore ficou entre os povoados, certo? Ficou cercada. E o local começou a ser povoado na primeira metade do século XIX. Começaram a construir casas, como tem aqui na imagem.
Estão vendo aqui a árvore, né? E ao redor delas tem as casas. Antes não tinha casa. Manuel André construiu a sua casa e depois, né, o povoado foi crescendo, né? E a árvore ficou cercada pelos povoados, certo? Ficou cercada por um povoado, tá? Então, a povoação que então se iniciou tinha quase todos os seus habitantes ligados entre si por laço parentesco. O que quer dizer? Que os habitantes de Arapiraca eram pessoas assim da família, certo? Em 1855, né, a esposa de Manuel André, ela ficou doente, certo? Ela teve uma epidemia de cólera e então ela veio a falecer. Manuel André prometeu construir uma igreja sobre a sepultura da sua esposa e se tornou realidade em 1864, ficando a igreja sob orágo de Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa igreja aqui, ó. Quem já viu essa igreja? Levante a mão para eu ver. A Sarinha já viu. Deixa eu ver quem mais. A Ellen, a Raica e o John. Essa igreja aqui, ela fica na Praça Manuel André, lá no comércio, tá? No centro. Tá? Só que antes, né, quando Manuel André construiu, né, em homenagem à sua esposa que faleceu, então a igreja não era assim. Eu vou mostrar como era a igreja para vocês verem como era diferente. Tinha sim as mesmas características, mas era um pouquinho diferente. Daqui a pouquinho a tia mostra, certo? Então, a esposa de Manuel André morreu com uma doença chamada cólera, tá? Em 1855, teve uma epidemia de cólera e ela veio a falecer. E Manuel André, ele prometeu, tá, construir uma igreja sob a sepultura da sua esposa. E essa igreja aqui, ó, ela é chamada de Nossa Senhora do Bom Conselho, tá? Vamos para cá. Então, no ano de 1880, Esperidião Rodrigues associou-se com Florencio Apolinário, se estabeleceram no povoado de Arapiraca, com a primeira casa de negócio no ramo de estivas e tecidos. E em 1884, Esperidião criou a primeira feira. Então, antes, não existia feira em Arapiraca. Essa imagem aqui, certo? É a imagem da primeira feira, tá? Que Esperidião Rodrigues ele trouxe para Arapiraca, certo? Então, a partir da década de 1970, por conta da grande área plantada de fumo, que gerou um excesso de produção nas pequenas indústrias de beneficiamento de tabaco que havia na região e, consequentemente, diminuição no preço. Então, seguiu-se um ciclo de decadência da fumicultura. Quer dizer, o fumo ele começou a não ter tanta saída como tinha antes, tá? Então, desde os anos de 1980, experimenta um crescimento econômico com seu comércio. Então, eles começaram a trazer as feiras, tá? Como destaque para a tradicional Feira Livre, a feira que tem, né, lá no mercado público, tem nos bairros, certo? Então, e veio que o crescimento econômico na nossa cidade. Além disso, o setor industrial do município tem apresentado relativo crescimento nos últimos anos. Agora vamos falar sobre a emancipação. Tá? A emancipação. O que é emancipação? Como o distrito Arapiraca, né, de Arapiraca, esteve subordinado sucessivamente a Penedo, tá? Ele pertencia a Penedo, Porto Real do Colégio, São Brás e Limoeiro de Anadia, ele foi elevado à categoria de município. Ele não era um município antes, Arapiraca, tá? Ele foi elevado à categoria de município em 30 de outubro de 1924, constituindo-se um território desmembrado de Palmeira dos Índios. Ele começou a ser independente, certo? Ele começou a ser um município, tá? E ele não mais dependia de outros lugares, tá? Então,
Ele foi desmembrado de Palmeira dos Índios, Porto Real, São Brás, Traipu e Limoeiro de Anadia. Então, temos aqui, né, parabéns Arapiraca, certo? Que está completando 96 anos. Arapiraca, hoje, é uma das cidades, é uma das maiores do estado de Alagoas, é a segunda maior, né, em termos de população, certo? Deixa eu ver que o Miguel está riscando a tela. Deixa eu ver aqui. Miguel, por favor. Espera um pouquinho. Pronto. Então, aqui é a cidade de Arapiraca, tá? Aqui, né? Estamos parabenizando ela hoje. Amanhã ela está fazendo 96 anos de emancipação política, certo? Então, vocês entenderam? Quem não entendeu, levante a mãozinha que eu te explico novamente. Pode falar, Miguel. Ô tia, Oi. eu só risquei a tela porque você não estava ativando o meu som, que eu ia dizer para desativar o lápis. Tá, mas estava riscado aqui. Aí agora está aparecendo o nome da pessoa que está riscando. Eu sei disso. Olha, Eu vejo certo, olha, o som estava desativado para todos, porque a tia precisava explicar, certo? Júnior, pode falar, Júnior? Eu não tô com tudo, mas eu quero falar uma coisa. Pode falar. Se não existisse Manuel André, não existia Arapiraca até esse ano. Foi assim, Júnior. Manuel André, né? Ele veio para Arapiraca juntamente com seu sogro, tá? Então, mesmo se Manuel André não viesse, eu acredito que haveria outra pessoa que ia vir para nossa cidade, certo? Tia, quantos anos tem o Brasil? O Brasil tem bastante tempo, 500 e um pouco mais. Pronto. Tia, mas se os índios não contavam, como é Espera um que pouquinho, espera um pouco. Então, sobre a emancipação, né, aprendemos que, deixa eu te revisar novamente, a nossa cidade Arapiraca, tá? Ela pertence ao estado de Alagoas, certo? É a cidade mais populosa, né? O estado de Alagoas é a segunda mais populosa. Espera um pouquinho, viu, Ellen? É a segunda mais populosa. O que quer dizer populosa? Que tem mais pessoas, certo? Depois de Maceió, vem Arapiraca, certo? E, de acordo com os dados do IBGE, certo? Temos em Arapiraca 231.747. Esses dados é de 2019. Hoje temos 233.047 habitantes, certo? E é assim, Arapiraca é a cidade mais populosa do estado de Alagoas, tá? Pode falar, Ellen. Pronto, pode falar. Ô tia, sabia que eu não nasci aqui em Arapiraca? Certo. Eu nasci na Palmeira dos Índios. Certo, muito bem. Então, eu já disse? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Sobre o assunto, sobre o que a tia falou? Bom, vou repetir mais uma vez, eu sei que vocês entenderam, tá? Que Arapiraca, né, por volta de 1848, as terras de Arapiraca, ela pertencia a uma pessoa, né, a um senhor que se chamava Marinho Falcão, certo? E Marinho Falcão, ele vendeu essas terras que a gente habita, né, que a gente mora, ele vendeu a um senhor chamado Amaro da Silva Valente, tá? E esse senhor, né, ele passou a morar aqui nas nossas terras, né, juntamente com sua família. E algum tempo depois, né, o genro de Amaro da Silva, né, que o nome dele é Manuel André Correia, que foi o fundador da nossa cidade, tá? Manuel André Correia, ele foi adentrando, foi entrando nas matas, né, nas matas virgens, né, e lá ele descobriu uma planície fértil, ele descobriu uma árvore frondosa, né? E qual era o nome dessa árvore? Arapiraca, tá? E essa árvore, ela deu nome à nossa cidade, certo? E que nome foi esse? Arapiraca, tá?
Então, e Arapiraca, né, esse nome Arapiraca, ele tem um significado, certo? Temos aqui, o Arapiraca é um termo indígena. O nome Arapiraca, tá? É um termo indígena que ele significa o quê? Ramo da arara visita. Então, se alguém perguntar a você o que significa o nome Arapiraca, o nome Arapiraca significa ramo que a arara visita, certo? Então, esse nome foi dado por quem? Por Manuel André, certo? Então, aqui a tia trouxe a foto de Arapiraca antiga, tá? E a foto da árvore Arapiraca. Então, depois de algum tempo, com a vinda de outras famílias, Arapiraca veio chegando mais gente aqui, mais gente ali, e foi o que foi que aconteceu. Arapiraca foi crescendo, tá? E então, a árvore Arapiraca, que antes só existia ela, deixa eu ver aqui esse barulho, deixa eu ver onde é. Pronto, é no John. Então, a árvore Arapiraca, né, que antes só existia a árvore, e depois Manuel André resolveu construir a sua casa, mas foi chegando bastante gente, né? Então, o que aconteceu? A árvore, né, ela ficou cercada por um povoado, tá? E o local começou a ser povoado na primeira metade do século XIX. Estão vendo aqui, ó, a árvore, deixa eu aumentar, aqui, ó. E então foram construindo casas. E Arapiraca, né, já estava se tornando um povoado. Ô, tia, Diga. tinha muitas árvores arapiracas antes de formar a cidade? Tinha sim. Na nossa cidade tinha muitas? Sim, a nossa cidade não é Arapiraca? Não, Então, tinha muitas árvores arapiracas aqui. sim. Hum. Então, a povoação que então se iniciou tinha quase todos os seus habitantes ligados entre si por laço parentesco. O que quer dizer laço parentesco? Quer dizer que os habitantes de Arapiraca, né, os primeiros habitantes, eram pessoas da mesma família, certo? Em 1855, vítima de uma epidemia, aconteceu uma epidemia de cólera aqui na nossa cidade, tá? E morreu a esposa de Manuel André. E Manuel André, né, ele prometeu construir uma igreja sobre a sepultura dela, né? E essa igreja, né, ficando sobre o orágono de Nossa Senhora do Bom Conselho. Também é chamada de Santíssima Sacramento, acho que é uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, está aqui falando sobre Esperidião Rodrigues, né, que ele, associando-se com Florencio Apolinário, tá? Ele estabeleceu um povoado em Arapiraca, tá? E como a primeira casa de negócio, né, no ramo de estivas e tecido, ele colocou uma casa de negócio, ele começou a vender tecido, ele começou a vender cereais, certo? Alimentos. E daí ele criou a primeira feira. Então, quem criou a primeira feira em Arapiraca foi Esperidião Rodrigues, né, juntamente com Floriano Apolinário, Florencio Apolinário. E temos a nossa emancipação, né, como a tia já falou. E, por fim, eu trouxe aqui a imagem, ó, como era Arapiraca antes. Olha aqui, ó, como era diferente. Essa imagem aqui, antiga, né? Olha Arapiraca, espera um pouquinho. Essa imagem de baixo. Espera aí, eu vou explicar. Aqui é Arapiraca antigamente, hoje Arapiraca é dessa forma aqui, ó, tá bonita. Aqui é a Praça Manuel André, tá? E agora, nossa praça, né, Manuel André, está aqui, ó, atual. Estão vendo? Olha que diferença, né? Mudou bastante. Peraí, deixa eu ver quem tá. Tem som ativado. Sara, Lara e Raika, por favor, ative o som. O som não, a câmera. Pode falar, João. Ô tia, porque as coisas estão igual a antigamente, só muda algumas coisas aqui. Realmente, mas a praça ela mudou. Tem uma parte alta, né? A parte que ficam as lojas, onde fica a igreja, certo? E tem aquela parte baixa, ela ficou mais bonita, né, João? Ficou diferente. Então, e aqui estamos, né, parabenizando a nossa cidade, que amanhã ela está aniversariando.
certo? Não. E amanhã eu vou viajar. Amanhã é feriado, né? Por conta de quê? Da emancipação política de Arapiraca. Então, se eu perguntar, espera um pouquinho, John, espera um pouco, John. Se eu perguntar a vocês, qual é o dia da emancipação política de Arapiraca? Alguém 30 sabe? de outubro. Alguém sabe qual é o dia? 30 de outubro. Espera um pouquinho. É o que, Sara? Ô tia, a árvore de Arapiraca ainda existe? Ela Em- ainda é viva? Em alguns lugares ainda existe, certo? Ô, tia, dia 30 de outubro. 30 de outubro, certo? Atrás. 30 de outubro, E o né? Nicolas quer falar? Emancipação política de Arapiraca. O Nicolas quer falar. Certo, tudo bem. Pronto. Pode falar, Nicolas. Eu tenho uma pergunta muito importante. Por que Certo. a árvore ainda está viva? Por que, Nicolas? Tem pessoas que preservam, né? Tem pessoas que cuidam, outras pegam uma muda, como chama, né? E planta novamente. Uma Ela semente. está um pouquinho rara, mas ainda existe na nossa cidade, certo? Eba. Pronto, gente, vamos para a atividade. Uhum. Vamos lá. Tia Maria, Oi, eu Júnior. percebi uma coisa. Pergunte. Tem a árvore chamada Arapiraca, onde a gente mora não ia ser chamada Arapiraca. Se não tivesse essa árvore, Sim, chamada é Arapiraca. verdade, você tem razão, né? Foi Manuel André que deu esse nome, certo? Sim. Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Vamos ver quem prestou atenção. O que significa a palavra Arapiraca? Ramo que a arara visita. Ramo que a arara visita. Ellen, deixa ativado o seu som, Ellen. Pronto, ramo que a arara visita. Quem foi o fundador da nossa cidade? Manuel André. Manuel André, certo. Deixa eu ver aqui. Qual foi o dia, mês e ano que Arapiraca foi emancipada? E aí? 30 de outubro. 30 de outubro foi o dia e o mês, mas eu quero saber quando foi o ano. 1924. 1924. Vamos ver se o Júnior acertou. Vamos conferir. O que me lembra era isso. Oi, Júnior. Quando ela foi emancipada? Foi quando? Ô, tia, 1924, eu disse. 1924. Muito bem, Júnior. Parabéns. ô, tia, qual é a resposta da primeira, que eu ainda estou copiando? Miguel, eu estou... Ramo que a arara visita. Eu não estou na atividade. Sara, não é hora da atividade, certo? A tia está explicando o assunto, a atividade é depois. Tá? Então, quem foi que trouxe... Qual é o nome do homem que trouxe a primeira feira à nossa cidade? A primeira o quê? Feira. Marinho Falcão. Não. Ah, E- Manuel André. Não. Esperidião Rodrigues, né? Isso. Ah, Ele trouxe juntamente com uma outra pessoa, né? Florencio Apolinário. esqueci. Gente, qual foi a renda, né, de Arapiraca logo após o fumo? O que foi que eles começaram a fazer? Trouxeram o quê? Tá aqui, ó. Frutas, 1980. verduras, legumes. Isso, eles começaram a trazer a feira, né, para o setor, né, industrial. E o município, né, ele apresentou relativo crescimento nos últimos anos, através da Feira Livre. Pronto, Pronto, vamos para a atividade.
Espera um pouquinho. Tia Maria, Oi, Júnior. cadê o número da primeira questão? O nome da primeira questão, peraí. O número 1 Número da 1. primeira questão. Foi porque eu tirei... Vamos lá. O que significa o termo Arapiraca? E alguém Como sabe? que era a área visita? Como que era a visita? Vamos ver lá se é isso mesmo, né? Cada perguntinha a gente vai conferindo. Arapiraca é um termo indígena que significa ramo Como de que era a arara. área visita? Isso. Acertei? Certo, pode falar, João. Não, não vai falar. Pode falar, está ativado o seu som. Maria, eu só coloquei significa ramo que ela visita, eu só Mas tem que coloquei isso. colocar que é um termo indígena essa palavra, certo? Uhum. Ah, termo. Quem é que tá gritando? Ontem eu tava jogando bola, Deixa eu ver quem está me gritando. estrupei toda. Vai ser necessário desativar um pouquinho, tá? Ô tia, eu coloquei ramo que era a visita, é um termo indígena. Isso, tá certo, tá? Então, qual é o nome do fundador de Arapiraca? Eu já Manuel André. coloquei. Manuel André, o que Manuel mais? André. Ainda tem. Vamos ver. Co- Manuel André, Correia. como, Júnior? Correia. Eia, muito bem, Júnior. Tá aqui, ó. Manuel André Correia, é tia? Manuel André Correia. Já fiz, tia. Correia. De qual doença a esposa de Manuel André, ela faleceu, ela morreu, né? E onde ela foi sepultada? Tia, eu sei a doença que ela morreu. Qual foi a doença? Foi cólera, tia, que teve uma epidemia. Isso, muito bem. Morreu, Eu só botei cólera. morreu. Não sei onde ela ficou quando a morte dela aconteceu. Ô Então, tia, eu ela não foi botei sepultada correia. aonde? É Júnior? Ao lado da residência onde vivia. Ela foi sepultada. Vamos ver se é isso. Olhe bem aqui. Ela foi sepultada, morreu, né, de cólera, a esposa de Manuel André. Ele prometeu construir uma igreja sobre a sua sepultura, tá? Então vamos colocar ele. E como é que era o nome da igreja? Nossa Senhora do Bom Conselho. Certo. Vamos ver, vamos colocar aqui. Morreu de cólera. Vamos lá. Espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui, tá? Morreu de cólera. Deixa eu trazer ele. Prometeu. Tia, precisa botar ele prometeu. Espera um pouquinho, construir Miguel. A igreja. tia falou que vai arrumar aqui. Espera um pouquinho. Espera só um pouco. Morreu de cólera, né? E ela foi sepultada sobre sua sepultura, que se tornou realidade, ficando a igreja sagrado Orago. Ô tia, Diga. eu posso sair e entrar de novo? Tem que colocar tudo isso. Tá travando. Pronto, pode sim, Ellen. E foi sepultada sob uma igreja, foi sepultada e sob sua sepultura. Espera um pouquinho, viu? Não escrevam não agora, porque eu estou
tirando aqui algumas palavras para resumir. Sepultada. Sepultada. Sobre... Tia, não vai dar para eu botar isso tudo? Espera um pouquinho, Miguel, eu estou resumindo. Eu só coloquei Pronto, ela morreu de cólera, né? E foi sepultada. E sobre a sua sepultura, o que tornou realidade em 1864, ficando a igreja do Oráculo no Coração, Oráculo de Nossa Senhora do Bom Conselho. Pronto, estou resumindo o máximo. Pronto. Morreu de cólera e sobre sua sepultura foi construída uma igreja, Nossa Senhora do Bom Conselho. Pronto. Pode falar, Ellen. Ô, tia, Oi. eu posso fazer xixi? Claro, Ellen. Sarinha, você quer falar alguma coisa? Eu não. Então, deixa eu ver se a Sara Vitória. A Vitória tá copiando, eu acho. Não estou vendo a Sarinha. Mas eu tô. Sara, levante a mão para me ver. É que eu não estou vendo você. Sara Vitória. Pode falar, Sara. Ô tia, por que eles botaram o nome da árvore de Arapiraca? Foi Manuel André que colocou esse nome, né? Quando ele se deitou para descansar um pouquinho, ele teve a ideia e colocou o nome da árvore de Arapiraca. Tia, eu já fiz aqui o trabalho do estágio. Quarta questão. Qual foi o dia, mês e ano em que tia, aconteceu a terceira. emancipação política de Arapiraca? A terceira está aqui. 30 de outubro de Espera um pouquinho. 1924. Quem é que está na terceira ainda? Eu não. Eu tô É a Ellen. terminando a quarta. Vamos esperar, vamos esperar. Pronto, tia. Terminou. Estava faltando Nossa Senhora do Bom Conselho. Certo. Qual foi o dia, mês e ano em que aconteceu a emancipação política de Arapiraca? Dia 30 de outubro de 1924. 30 Acho que o Miguel não tá falando de maio, mas também tá errado mesmo. No meu trabalho também tá errado. É outubro, mas no meu trabalho tá errado. É maio. No meu trabalho tá maio. Eu ainda tô na terceira questão. Então, vamos esperar o junho. Só vamos para a próxima quando o junho terminar. Só falta o nome Senhora do Bom Conselho. Isso. Ô tio, eu não tô entendendo a quinta questão. Espera um pouquinho. Vamos esperar o junho terminar a terceira, que vamos chegar já já na quinta. Do meu trabalho eu risquei maio e botei outubro.
Quando terminar, você fala, viu, Júnior? 3, 2, 1. Terminei. Terminou. E a quarta, terminou também? Também. Pronto. Eu tô terminando a quarta. Já terminou. Ainda? Vamos esperar. Por isso que eu tava falando. Por isso que você ainda não terminou. 3, 2, 1. Acabei. Então, quinta questão. No dia Já 30 fiz. no dia 30 de outubro, comemoramos o aniversário da nossa cidade, Arapiraca. Amanhã. Espera um pouquinho, Sara.